pode se alegrar com o Senhor? Ainda que não floresça, né? A figueira não floresça e não haja fruto, nós ainda vamos nos alegrar. E essa semana, amados, anteontem, eu passei por uma situação, né? De saúde, fui parar no pronto-socorro. E o Senhor, o choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. E eis-me aqui, Senhor, para dar aquilo que o Senhor tem para você que está em casa, você que está aqui no templo, que eu diminua e que Deus cresça, que possa ser o Espírito Santo a falar conosco, amém? Feche os seus olhos, vamos agradecer por esse momento de palavra, por tudo, que o Senhor venha conduzir essa palavra conforme a vontade dEle. Pai, eu te louvo e te agradeço e te engrandeço, Paizinho. Oh, Pai, Tu és santo, maravilhoso, obrigada pela vida, obrigada por estar aqui, Paizinho, de pé na Tua presença, Senhor. Quantos pais já partiram, quantos já não estão entre nós, Pai, mas nós estamos aqui para Te adorar, para bendizer o Teu santo nome e pregar, como diz o Senhor, e de pregar o Evangelho a toda criatura. Pai, estamos aqui para ministrar e pregar a Tua palavra a tempo e a fora de tempo. Nos usa, Pai, conforme a Tua vontade. Pai, no nome de Jesus, que eu possa fluir no Teu Espírito Santo. Seja livre, Espírito Santo, para agir na minha vida. Paizinho, me ajuda. Jesus, meu amado, esteja conosco nesse momento. Passeie entre nós. Aqueles que estão doentes sejam curados, Pai, começando por minha vida e por cada um que aqui está, Pai. Cura o sentimento, cura as emoções, cura a alma. Pai, refaz tudo, Pai. Que haja, Pai, um refrigério. Aqueles que estão cansados, que haja o descanso, Pai. O Senhor disse, Pai, vinde as águas e bebei, Pai, que possamos beber dessas águas nesse momento para sermos sarados e curados para a glória do Teu santo nome. Amém. Amados, muito bom ver vocês aqui, feliz por estar com você na tua casa. E o Senhor nos deu uma palavra, amados, foi difícil essa semana, a palavra não vinha. E eu passei, sexta-feira eu vi uma situação e Deus, quando foi segunda-feira, Deus falou ao meu coração sobre a intercessão. Onde estão os intercessores? Amém? Você pode dizer assim, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, amém. O Senhor busca intercessores. Eu queria iniciar com você, lá no livro de 1 Timóteo, na carta, 1 Timóteo, primeira epístola de Paulo aos Timóteos. 1 Timóteo, capítulo 2, do versículo 1 ao 6. Enquanto você vai procurando, eu vou introduzindo a palavra, amém? O apóstolo Paulo estava declarando, intercedendo, uma prática que deve ocupar o primeiro lugar em importância na vida da igreja. É uma prática que ele fala que é necessário na igreja. E nós precisamos pôr em prática essa prática que Paulo fala. Amém? 1 Timóteo, capítulo 2. Admoesto-te. Ele estava dizendo, advertendo com firmeza. Admoestar é advertir com firmeza. Pois, antes de tudo, então, antes de todas as coisas, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Por todos os homens. Amém? Pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Glória a Deus. Então, o que Paulo está advertindo a nós?
Aqui é a carta Epístola ao Timóteo, mas é para nós, como igreja do Senhor. Ele estava advertindo para que antes de tudo, antes de você orar por você, antes de você orar pela sua casa, você faça orações pelos reis e por todos que estão em eminência. Eminência é onde? Presidentes, governadores, reis, sacerdotes espirituais, né? Apóstolos, pastores, diáconos. Então, todos que estão em eminência no governo, nós precisamos orar, ele falou, para que nós tenhamos uma vida quieta. Então, quieta é sossegada. Isso mexe comigo, né? Porque se nós estamos intercedendo pelo governo, o Senhor diz que nós vamos ter uma vida quieta e sossegada. Olha só, o segredo da quietude e do sossego é orar pelas autoridades, que nós estamos em iminência. E com toda piedade e honestidade, porque nós estamos passando, né, como muitos momentos nós passamos no Brasil, na nação brasileira, por momentos difíceis. E hoje é mundialmente, né, quando chegou essa pandemia. Mas financeiramente, no caso econômico, o Brasil passa por quantos momentos difíceis. Mas a gente sabe que existe corrupção, roubo, sim, mas o Senhor manda orar. Por quê? Porque isso é agradável diante do nosso Senhor e Salvador. Porque Jesus, ele morreu, por quê? Pela redenção de todos, por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Então, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Quem é? Jesus Cristo. É Maria? Não é Maria. Maria foi uma mulher cheia da graça do Senhor, escolhida entre tantas as mulheres, mas um intercessor, aquele que intercede por nós é Jesus Cristo, amém? É Ele que intercede, a Bíblia está dizendo. E nós precisamos entender, compreender o que a palavra de Deus fala, porque é vida para nós. E o que é intercessão? Então eu vou falar sobre a intercessão. Interceder significa mediar. Você se coloca no lugar do outro e defende a causa dele. Portanto, o intercessor é alguém que com humildade, mas com ousadia, compra a briga. Ele compra a briga eu compro a briga pela Nilza, eu compro a briga pelo apóstolo. Não toca não toca no meu ungido não. Então, Deus precisa de intercessores, e Jesus já é o nosso intercessor, mas nós, se Deus não precisasse de nós, Ele tinha enviado os anjos. Amém? Tem anjos aqui, nesse lugar. Mas Deus conta com você, comigo, meu amado, para interceder. E a gente tem que comprar a briga em favor do nosso semelhante. O intercessor diz assim: Senhor, eu me coloco diante do Senhor para lutar em favor de fulano. Eu me apresento a minha vida, eu apresento a minha vida, a minha fé, a minha insistência como argumento para que o Senhor abençoe a essa pessoa. Se colocar no lugar do outro é a compaixão. Hoje se fala muito em empatia, né? Mas eu digo que é compaixão, porque todas as vezes que Jesus foi usado para curar, ele sentia a dor. Jesus chorou quando Lázaro morreu, ele ressuscitou, mas quando ele falou, aquele que tu amas está morto, Jesus chorou, mas ele sabia que iria se cumprir a glória do Pai. Então, o chorar é a intercessão que o Senhor quer de nós. Nós temos uma sexta-feira aqui, que muitas vezes Deus tem nos usado como intercessores mesmo. Temos chorado, temos comprado a briga de cada um de vocês. Você que está no teu lar. E às vezes, comprar a briga, a gente paga um preço também. Com a nossa saúde, com a nossa vida, nós ganhamos, enquanto muitos são abençoados, nós pagamos um preço. Mas Dani, Jesus já pagou o preço na cruz, amém. Mas não ora não para você ver, não jejua não para você ver onde a gente vai parar. Não é fácil não, meus amados. Tá nesse altar, não é para
a gente precisa passar pelo fogo, pela fornalha, precisa viver muita coisa para chegar aqui. Eu falo por mim. Não é fácil. Porque para permanecer, muitos podem subir, mas para permanecer de pé, precisa amar muito esse Deus, precisa largar tudo para servir ao Senhor, precisa amar de todo o coração, amados, porque senão nós não continuamos. Se você ama ao homem, amém, mas você precisa amar Jesus, porque Jesus é Ele que é o intercessor, Ele é o autor da nossa vida, Ele que intercede por nós, e o Espírito Santo com gemidos inexprimíveis intercede por nós, e Deus está lá o tempo inteiro cuidando de nós, envia anjos, e você imagina qual é o serviço de Deus? Jesus disse que o meu Pai trabalha até agora, então Deus não para de trabalhar. Ele está trabalhando todo o tempo a nosso favor, a favor de todos os homens. E Ele pede para a gente que a gente interceda. E aonde estão os intercessores do reino de Deus? Não de uma igreja, A ou B ou C, mas do reino. Deus precisa que as pessoas chorem pelas crianças, chorem por aqueles que estão doentes, chorem. E, amados, eu preciso contar um testemunho, porque todas as vezes que eu vou pregar, Deus me dá uma experiência. É assim que Deus faz comigo, não tem jeito. Sexta-feira passada, eu estava no edifício Fábio Ruski, trabalhando, quando eu ouvi um barulho, tum! Eu falei, pronto, matou alguém. Na hora veio. A motocicleta tinha virado, o rapaz de bicicleta, jovem, da idade dos meus filhos, foi pego, caiu no chão, bateu a cabeça, sem capacete, sem nada, de bicicleta, bateu a cabeça. Lá de cima eu corri, quando eu vi aquele rapaz estava convulsionando. E eu comecei a chorar, pai, não deixa ele morrer, pai, não deixa ele morrer, pai, não deixa ele morrer. Eu me coloquei no lugar da mãe daquele menino. Por quê? Eu estava lá em cima, eu estava vendo tudo, Senhor, não deixa, porque a gente sabe se convulsionar, a pessoa pode morrer. Dependendo, passa. E ali eu comecei a interceder, amados. Eu comecei a interceder por aquela vida. Senhor, não deixe, Espírito Santo, Pai, envia anjos. Porque naquele momento eu estava ali. Deus me colocou naquela posição de intercessor. E eu chorei porque aquele menino. E quando eu comecei a ver ele voltando a consciência, amados, não tem noção como eu me alegrei. E aí eu liguei para o SAMU na hora, e o SAMU já falou, não, já tem ido uma ambulância para aí, já estão caminhando. E aí chegou o corpo de bombeiros, o SAMU, e ali ele já estava consciente. Eu vi que ele ficou com a perna bem inchada, porque dá para ver tudo lá. Mas eu tenho certeza que o nosso Deus cuidou dessa criança. Naquele momento, Deus me usou para interceder por uma vida, para que não morresse sem Jesus. Se ele não tem Jesus, ou se ele tem Jesus, o Senhor não permitiu a morte dessa criança, desse rapaz. Era um rapaz da idade dos meus filhos. E naquele momento eu pensei dos meus filhos, pensei na mãe daquela criança, pensei na família, pensei em tudo. Me coloquei no lugar dele. E é isso, amados, intercessão é isso, é sentir a dor do outro. O meu amigo do lado na hora falou, nossa, moto linda. Eu falei assim, puxa, a vida é mais importante que um bem material, você não está vendo que ele está morrendo? E assim, amados, é isso. Eu falo aqui rindo e chorando ao mesmo tempo, porque é isso, as pessoas, elas fogem, elas não querem chorar ou interceder ou orar. Elas acham mais fácil estar ali e ver um corpo estendido no chão. Não, é uma vida. E por causa de uma vida, por causa de uma ovelha, Deus fala que Ele vai resgatar. Tem 99, tem 100 ovelhas, uma se perde, Ele vai atrás, Ele não te deixa. E você que está na sua casa, se você se perdeu, volte, meu amado. O Senhor vai te buscar, não tem jeito. Não tem como a gente fugir do nosso Deus, não. Você pode até tentar. Eu por muitos anos fugi. Mas o Senhor, quando pega a gente, resgata, é para sempre. Ele transforma, Ele faz tudo novo. E olha, amados, por que nós necessitamos de intercessores? Porque os intercessores, pelo fato de Deus, santo como Ele é, Ele punir o pecado.
Deus vai punir o pecado. Deus é bom, Ele é santo, mas também é justo. Então, quando o homem peca, Deus reprova o homem. É necessário reprovar. A santidade de Deus o leva a punir o pecado. Por outro lado, o amor de Deus o leva a abençoar o pecador com o quê? Com misericórdia. Misericórdia. E aí que entra a necessidade do intercessor. Alguém que se apresente diante do Senhor para que venha graça sobre a vida da pessoa e que o juízo sobre aquele que pecou não venha sobre o pecador. Se não houver um intercessor, então o que ocorre é que o pecador fica só e debaixo do juízo de Deus. E é muito triste, não é? Muito triste quando a gente vê na nossa família, nas nossas próprias famílias, se não houver um intercessor, nós sucumbimos. Quantos sucumbem, né? Eu também preciso de intercessores, amém? O apóstolo precisa. Porque nós passamos por momentos difíceis, né? Porque está no altar, nós temos dores, sentimentos, emoções, sentimos na carne. Todos nós somos, né? A nossa espiritualidade passa pela nossa humanidade. Deus é espírito, mas Jesus se fez humano nessa terra para sentir a nossa dor. Por isso que a espiritualidade passa pela humanidade. Então, eu queria que você abrisse lá no livro de Ezequiel 22, vamos entender por que Deus ama os intercessores. Ezequiel 22, capítulo 22, do 29 ao 31. Deus precisa de intercessores para se mover e abençoar pessoas, amém? Vamos lá em Ezequiel 22, 29, versículo 29. Ao povo da terra oprimem gravemente e andam roubando, e fazem violência ao aflito e ao necessitado, e ao estrangeiro oprimem sem razão. E busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro, estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Por isso, eu derramarei sobre eles a minha indignação. Com o fogo do meu furor os consumi. Fiz que o seu caminho recaísse sobre a sua cabeça, diz o Senhor Jeová. Aqui, por isso que o Antigo Testamento, às vezes as pessoas entendem que Deus era, né, injusto, Deus era, né, maltratava, mas não, olha só, o povo estava oprimindo, roubando. Será que não é isso que nós estamos passando ainda hoje? O povo estava... Essa semana eu soube de uma coisa, amados, que eu não vou falar. Não, depois eu converso com vocês sobre isso. Mas eu fiquei horrorizada. Eu fiquei horrorizada com os nossos políticos. Mas amém, glória a Deus. Vamos interceder por eles, amém? Eles oprimem gravemente, andam roubando, fazem violência ao aflito ou necessitado. E ao estrangeiro oprimem sem razão. Vê se nós não estamos vivendo isso ainda hoje. Estamos vivendo. E Deus fala que buscou um que tapasse essa brecha, esse muro. E não achou nenhum. Você pode dizer assim, eis-me aqui, Senhor. Se você sentir no seu coração, amém? Não quero obrigar ninguém a nada. Mas se você sente que você tem esse chamado de intercessor, de chorar pelo próximo, diz o Senhor, eis-me aqui, Senhor. Eu quero interceder, eu quero cuidar. Porque quantos nos hospitais sofrem, né? E uma declaração chocante como essa, Deus busca apenas um para que ele interceda. Em Abraão, se eu não me engano, foi Abraão, que ele estava intercedendo pela cidade, para não destruir Sodoma e Gomorra, e ali, é isso, apóstolo? E ali Abraão falou, mas pai, se tiver 100, não vou destruir, 100 que orem, não vou destruir. Se houver um, aí ele chega até um, né? Não, mesmo com um eu não vou destruir. Então basta um para interceder, que o Senhor ele não destrói, amém? Que você seja esse um. Vamos lá, Isaías 59, capítulo 59, do versículo 14 ao 16. Amém.
Pelo que o juízo se tornou atrás e a justiça se pôs longe, porque a verdade anda tropeçando pelas ruas. E a equidade não pode entrar. Sim, a verdade desfalece. A quem se desvia do mal arrisca-se a ser despojado. E o Senhor o viu, e foi mal aos seus olhos que não houvesse justiça. E viu que ninguém havia, e maravilhou-se de que não houvesse um intercessor, pelo que o seu próprio braço lhe trouxe a salvação, e a sua própria justiça o susteve. Então não havia um só intercessor. Isso aqui, amados, são no Antigo Testamento, né? Porque o Antigo Testamento é a sombra de tudo que viria. Amém? Essas duas passagens que eu li com vocês, de Ezequiel 22, Isaías 59, nos mostram com clareza como Deus precisa de intercessores para abençoar vidas e como Deus se entristece quando os intercessores não são encontrados. Jesus foi e continua sendo o maior de todos os intercessores. Então, Deus tinha um propósito, um plano. Quem foi esse plano? Foi Jesus. Ele veio nessa terra. Para quê? Para interceder por nós. Ele intercedeu pelas nossas vidas antes mesmo da gente nascer. Ele se apresentou diante do Pai em nosso lugar. E fez isso não apenas com palavras e orações, mas com o próprio sangue. É o sangue puro e inocente, ele derramou. Na Bíblia, nós encontramos Jesus chorando sobre Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e aqueles que são enviados. Jesus chorou como uma galinha, né? Se eu pudesse, como uma galinha, juntar os pintinhos, né? E Jesus chorou sobre aquela cidade. Em João 17, lemos que Jesus intercede pelos discípulos que haveriam de passar por uma grande tribulação. Porque eles iriam ser perseguidos após a morte de Jesus, porque ele ainda não tinha sido ressuscitado, né? Ele ia morrer e todos iriam ser perseguidos, como Pedro negou por 3 vezes. Então, ele precisava interceder para que eles não desfalecessem. Mas o ponto mais alto da intercessão de Jesus teve o lugar na cruz. E qual foi o ponto mais alto? Quando ele literalmente ofereceu sua vida em favor da nossa. E até hoje, Jesus continua no ministério da intercessão. Vamos lá em Hebreus 7, 24, 25. Hebreus 7, 24, versículo 24 ao 25. Diz assim: mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. E eles aqui somos nós. Amém? Jesus, ele é o sacerdócio perpétuo, eterno. E sacerdote é aquele que intercede, que paga um preço pela vida do povo. Jesus é o nosso principal modelo de intercessão, pois a intercessão requer envolvimento de coração. Jesus, ele se envolveu totalmente, de corpo, alma e espírito. Tanto que ele falou: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ele se envolveu para nos salvar de tal maneira. Jesus, ele não se apresentava friamente diante de Deus para pedir e orar por outros. Ele se envolvia nisso, ele chorava. Ele se movia por íntima compaixão pela multidão, quando estavam lá 3 dias sem comer. E ali Deus usa uma criança, né? Aquela criança ali foi como se fosse um intercessor, né? Ele trouxe, né, o alimento e alimentou aquela multidão. Tudo nas mãos de Jesus prospera, amados. Se você tem algo na sua vida, entrega na mão dele, vai prosperar. Vai prosperar porque ele é nosso maior intercessor. A intercessão profunda exige sensibilidade à voz de Deus. Nós, para intercedermos, precisamos ouvir ao Senhor. Para uma intercessão profunda, precisamos conhecer e ter intimidade com o Pai, assim como Jesus tinha.
quando Jesus alertou a Pedro sobre as lutas que ele teria que passar, suas palavras foram: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Então Jesus já sabia, porque Jesus era profeta, né? Jesus era mestre, ele estava nos 5 dons ministeriais, mestre, profeta, apóstolo, sacerdote. Jesus estava nos 5 dons ministeriais, intercessor, evangelista. Então, ele já sabia o que ia acontecer, porque ele tinha intimidade com o Pai. O Pai mostrava tudo para ele. Assim como Deus também mostra para muitos de nós que buscamos em visões. Deus mostra, amados. Não é só para algumas pessoas, não, é para todos. Aquele que busca, o Senhor dá visão espiritual. Ele dá, basta você pedir. Pedir e dar-se-vos-á. Buscar e acharei. Bater e abrir-se-vos-á, pois todo aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. Note que Jesus havia recebido uma revelação do Pai. Ficou sabendo o que estava para acontecer e já havia orado por Pedro. O intercessor precisa disso, dessa qualidade. Está em sintonia com o Espírito Santo. Muitas vezes o intercessor vai orar antes que os fatos aconteçam. E é verdade. Muitas vezes Deus nos dá visões antes de acontecer. Para quê? Para eu contar? Não, para eu interceder. Eu preciso interceder. Teve essa semana, Deus me deu uma visão com a bispa e eu orei ao Senhor se era para falar com ela, muito. E até um dia que Deus me falou, Dani, pode contar, e eu contei para ela. Uma visão linda, sabe? Mas eu intercedi, porque é coisas boas que vêm, amém? Deus, ele vai nos entregando, quando a gente vai se entregando. Então é uma entrega, amados. Tudo é entrega, porque Jesus se entregou primeiro. Então a intercessão pode ser por um rebelde, por um assassino, por um criminoso. Não importa. Jesus, na cruz do Calvário, no seu maior sofrimento e humilhação, fez uma oração por aqueles que estavam maltratando ele, que estavam crucificando. Qual foi a oração que ele fez? Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que estão fazendo. Ele estava orando por nós, amém? Eu era inimiga do Senhor. Eu estava nessa condição. E Jesus pediu, Pai, perdoa. Ela não sabe o que está fazendo. E sabe, amados, eu não era criminosa, mas quantos criminosos? Essa semana eu tive uma experiência com um rapaz lá na secretaria. A gente trabalha com a Secretaria de Justiça. Um rapaz, 8 anos saindo da prisão. Sabe, eu tenho um coração muito simples. Eu acho que eu sou, às vezes, meio, pode-se dizer, muito boba ou inocente. Eu acredito em todo mundo. Se falar para mim, puxa, eu mudei, eu saí da prisão hoje, eu acredito, amado, sabe? Às vezes a gente tem que ser simples como as pombas e prudentes como uma serpente. É algo que eu estou aprendendo, ser prudente como uma serpente. Porque às vezes eu sou muito simples como uma pomba, esqueço de ser prudente, né? E a gente precisa ser prudente. Mas Jesus, ele pediu perdão. Então esse revela um coração movido pelo amor. Apesar da maldade, da crueldade que ele sofreu, Jesus clama a bênção de Deus. Jesus é apresentado como sumo sacerdote. O que significa isso? O sacerdote representa Deus diante do povo. E o povo diante de Deus. Somos como Jesus, designados para levar as necessidades dos homens a Deus. Jesus disse, vós sois uma nação eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor. Este é você, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor. Que você possa receber essa palavra no seu coração. Você pode interceder. Você pode orar.
Você pode pagar um preço, eu posso pagar um preço pela vida de vocês, como nós temos pagado e orado e buscado por aqueles que têm sofrido, chorados, doentes. Muitas vezes nós não vamos ter a resposta sim de Deus. Muitos vão morrer, vão partir para a eternidade, ou não. Mas o nosso papel é interceder, amém? O nosso papel é orar. Porque Jesus deixou uma oração linda, e você pode ler depois. Ele intercede, ele faz uma oração linda por todos nós. Que não nos deixasse, que nós estávamos sendo enviados no mundo, mas nós não somos do mundo. Nós somos estrangeiros nessa terra. E o nosso tempo aqui vai passar. E já está passando. E cada dia mais eu sinto esse tempo abreviando. E o Senhor chamando os intercessores, aqueles que se colocam na brecha, para que não, todos, porque o Senhor vem para todos, amados. O Senhor quer salvar todos. E se você for esse intercessor, se coloque hoje na brecha. Chore por aqueles que necessitam. Clame a Deus por essa nação. Clame a Deus por vidas. Clame a Deus porque aqueles que estão morrendo nos hospitais, que estão morrendo assassinados, às vezes são tão injustiçados. Clame pelos jovens que estão se perdendo. Clame pelos órfãos e pelas viúvas. São tantas coisas, amados, para a gente interceder. Missionários que morrem, pessoas que são decepadas. É tanta coisa para a gente interceder. Mas se você conseguir interceder por um, o Senhor já se agrada de você, amém? Vamos orar? Feche os seus olhos. Vamos interceder por esses que estão em casa, por vocês que estão aqui. Pai, sabe, Pai, essa palavra é mais para nós do que para todos, Senhor. Nós somos a igreja do Senhor. E nós reconhecemos que muitas vezes nós pecamos por não intercedermos, Pai. Mas eu estou aqui, Pai, te pedindo a misericórdia do Senhor. Pai, eu quero te pedir no nome de Jesus, salva, Pai, o pecador. Salva, Pai, aquele que se perdeu. Salva aquele, Pai, que não tem mais ninguém por ele, Senhor. Traz ele para a tua presença, Pai. Salva aqueles que estão doentes nos hospitais, os órfãos, as viúvas. Aqueles que têm sofrido, aqueles que têm chorado, Pai, salva, Jesus. Salva, Pai. Envia anjos, coloca pessoas no caminho, Pai. Eu te peço no nome de Jesus. Eis-nos aqui, Pai. Somos seus intercessores, Pai. Usa-nos conforme a tua vontade, o teu querer, é o que nós te pedimos. E já te agradecemos no nome de Jesus. Amém, meu amado, muito obrigada. Me perdoe o chorar, porque o chorar do Espírito, amém? É o Espírito Santo intercedendo pela sua vida e pela nossa vida. Fique na paz. Um grande beijo do Espírito Santo para você.